de louvor vou dar ao meu Senhor. Jamais rejeita o meu clamor, não vou desistir. As lutas vêm me entristecer, não vou desanimar, pois tua graça vem, Senhor, me levantar. Mas eu bem sei, Senhor, que apesar da dor, tua palavra sempre me porá de pé, pois no Senhor Jesus que venceu por mim na cruz, conquistei minha vitória pela fé. Meu sacrifício de louvor vou dar ao meu Senhor. Jamais rejeita o meu clamor, não vou desistir. As lutas vêm me entristecer, não vou desanimar, pois tua graça vem, Senhor, me levantar. Mas eu bem sei, Senhor, que apesar da dor, tua palavra sempre me porá de pé, pois no Senhor Jesus que venceu por mim na cruz, conquistei minha vitória pela fé. Mas eu bem sei, Senhor, que apesar da dor, tua palavra sempre me porá de pé, pois no Senhor Jesus que venceu por mim na cruz, conquistei minha vitória pela fé, conquistei minha vitória pela fé, conquistei minha vitória pela fé. Graça e paz. Nós continuaremos hoje o estudo bíblico, breve introdução ao Novo Testamento. Hoje nós estudaremos o Evangelho de Mateus. Mas antes, feche seus olhos. Graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade de podermos abrir e estudar a Tua Palavra. Obrigado por ser o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são conhecidos como evangelhos. Uma palavra grega que significa boas novas. Aliás, todos esses 4 livros contam a história de Jesus. Sendo que os livros de Mateus, Marcos e Lucas, por serem muito semelhantes, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque vem a vida e o ensino de Jesus com o mesmo ponto de vista. Pode-se observar também que o livro de Mateus não possui o nome do autor. E aí, muitos creem se tratar de uma obra anônima. No entanto,
A maioria dos teólogos possui opinião favorável de que o autor do livro foi Mateus, o publicano, discípulo escolhido por Jesus. Mateus foi um arrecadador de impostos, foi um dos discípulos, um dos apóstolos, foi testemunha ocular de todo o ministério de Jesus. Mateus possui o Evangelho de Mateus, o livro de Mateus, possui um objetivo: mostrar que Jesus é o Messias, o Cristo. O Evangelho de Mateus possui 28 capítulos. Vamos tentar destacar alguns aspectos de alguns capítulos. Por exemplo, de Mateus, capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ver aqui que Mateus apresenta a genealogia e o nascimento de Jesus. Ele vai também mostrar para nós os magos procurando o rei dos judeus. Guiado por sonhos, José leva Maria e o menino Jesus para o Egito e mais tarde para Nazaré. Há esse registro. Há um outro registro importante, João Batista pregando o evangelho de arrependimento e batizando Jesus. Um outro registro importante é Jesus sofrendo as tentações no deserto. Já Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai pregar o Sermão da Montanha. O capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, nós vamos ver Jesus curando o leproso, acalmando a tempestade, expulsando demônios. Ele levanta a filha de Jairo dos mortos e dá a visão ao cego. Ele dá autoridade aos 12 apóstolos para fazerem o que Jesus faz e fez e os envia para pregar o Evangelho. Os capítulos 13, 14 e 15 de Mateus vai ensinar por meio de parábolas. Aqui é o registro da morte de João Batista. Há também um famoso registro que, depois de alimentar mais de 5.000 pessoas, Jesus e Pedro caminham sobre o mar da Galileia. Aqui também há um outro registro que deve ser importante. Os escribas e fariseus vão questionar Jesus. Já Mateus 16, 17 e 18, nós vamos ver o seguinte, que depois que Pedro testifica que Jesus é o Messias, Jesus vai indicar que ele dará as chaves do reino de Deus para Pedro. E Jesus dá instruções a seus discípulos de como guiar a igreja e ensina que Deus não nos perdoará se não perdoarmos as outras pessoas. Mateus 19, 20, 21, 22 e 23, aqui Jesus entra em Jerusalém e purifica o templo. Já Mateus 24 e 25, eu quero destacar para os irmãos que Jesus vai profetizar sobre a destruição de Jerusalém. E ele vai também ensinar que os seus seguidores devem estar preparados para a segunda vinda. Já Mateus 26 e 27, Jesus participa da ceia da Páscoa com seus discípulos e vai instituir aqui os sacramentos. Jesus sofre no jardim do Getsêmani e é traído, preso, julgado por líderes judeus e romanos e é crucificado, morre, é sepultado. Já no capítulo 28, um destaque extremamente importante é que aqui o Salvador ressuscitado aparece a seus discípulos. E ele comissiona os apóstolos a levarem seu evangelho a todas as nações. Mateus também vai nos apresentar alguns registros importantes. Na verdade, 5 importantes discursos de Jesus. O primeiro é o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Aliás, o Sermão da Montanha é um discurso de Jesus. E o destaque desse sermão é o capítulo 8, verso 6, que diz que, e aí vem um apelo de Jesus aos seus seguidores para serem diferentes. Ele diz assim: não sejam iguais a eles. Já no capítulo 10, nós temos a escolha dos 12 discípulos e a instrução para os 12. No versículo 1
ao versículo 4, Jesus chama seus 12 discípulos. O Senhor Jesus lhes concede autoridade sobre espíritos imundos. Mas a partir do versículo 5 ele vai fazer algumas instruções. Ele vai dar algumas instruções. Olha, pregar o evangelho, cure enfermos, ressuscite mortos, expulse demônios, não cobre nada pelo ensino, não se preocupe com provisão e hospedagem, não insistam com aqueles que rejeitam. Mas também Jesus, ele deixa claro quais seriam as consequências de segui-lo. Ele vai dizer o seguinte: olha, quem me seguir vai ser perseguido, vai ser rejeitado, vai ser traído, vai ser desprezado. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Não desanimem, porque eu vou cuidar de vocês. Nunca deixarei vocês sozinhos. Olha que coisa, que promessa fantástica. Esta mesma promessa serve para nós nos nossos dias. Mas temos o capítulo 13. No capítulo 13, ele vai fazer um discurso. Um discurso sobre as parábolas do reino. E aqui ele vai registrar 7 parábolas. Ele vai registrar a parábola do semeador, a do joio, a do grão de mostarda, do fermento, a do tesouro escondido, da pérola e a da rede. Já no capítulo 18, nós vamos ver aqui o discurso sobre o reino dos céus. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele assim: Senhor, quem seria o maior no reino dos céus? E aí Jesus chama um menino e diz aos discípulos: olha, quem pois se tornar humilde como esse menino, este será o maior no reino dos céus. E aí temos o capítulo 24 e 25, que é o discurso sobre a volta de Jesus, a volta do rei. Os discípulos chegam ao Monte das Oliveiras e aí se aproximam de Jesus e fazem 3 perguntas a respeito do final dos tempos. Eles perguntam a Jesus: Senhor, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? E aí Jesus apresenta alguns sinais que estão registrados em Mateus. Olha, surgirão falsos messias, haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fome, terremotos, pestes. Haverá também perseguição aos judeus em todas as nações, apostasia, surgirão falsos profetas, abundância de iniquidade e esfriamento do amor. O evangelho do reino será pregado outra vez em testemunho às nações. Fuga de Israel para o deserto, grandes aflições. Aí o evangelho de Lucas, o próprio Lucas diz assim: olha, coisas espantosas de sofrimento surgirão na terra. Grandes sinais nos céus. Nós somos testemunhas de algumas dessas profecias que estão se realizando. E eu quero dizer a você, e me atrever a dizer para você, que Jesus está voltando. Se cuide. Busque o Senhor intensamente. Tenha intimidade com Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça ao Senhor. Cuide da sua vida espiritual. Mas os evangelhos sinóticos possuem um total de 41 parábolas, sendo que 23 foram registradas por Mateus. Mas, curiosamente, 10 parábolas que foram registradas no Evangelho de Mateus e não foram registradas em Marcos e Lucas. As parábolas registradas no Evangelho de Mateus e que não foram registradas por Lucas e João são a parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, a parábola do credor compassivo, a parábola dos trabalhadores na vinha, a parábola dos 2 filhos, a parábola das bodas, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos.
Mas 3 milagres aqui registrados apenas no Evangelho de Mateus e que não foram registrados por Lucas, nem Marcos e nem por João. A primeira cura registrada é a cura dos 2 cegos. A libertação do endemoniado surdo e mudo e Jesus pagando impostos. Um outro dado importante é que apenas Mateus e Lucas escrevem sobre a genealogia de Jesus. Na próxima quarta-feira, daremos continuidade ao estudo falando sobre Marcos. Que Deus te abençoe. Feche os olhos. Graças te damos, ó Deus, por esse momento precioso. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da cura, é o Deus de milagres. Aleluia. Creia, somente creia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser até aqui. O Senhor tem nos sustentado e nos colocado de pé. Aleluia. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar.
adorar, Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.